Saber orientar-se é muito importante, seja qual for a situação. Em tempos tecnológicos, nós temos aparelhos como o GPS, por exemplo, que nos ajudam a nos localizar. Mas você sabia que é possível se orientar olhando o céu? Pois é, esse é o assunto da nossa aula de hoje. A orientação durante o dia e o relógio de sol. Vamos comigo? No universo, tudo se move. A Terra mesmo, ela fica girando em sentido anti-horário ao redor do Sol. Podemos verificar isso observando a sombra de pessoas e objetos. Durante um dia, as sombras mudam de posição e mudam também de tamanho. Observe. Ao amanhecer, a sombra do objeto está mais longa. Mais próximo ao meio-dia, a sombra tende a encurtar-se. Ao entardecer, a sombra se alonga novamente. A orientação pelo Sol é feita observando o seu movimento aparente. Você já deve ter ouvido falar da rosa dos ventos. Olha aí o desenho ao lado. Ela possui os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Desde os tempos remotos, os homens egípcios e babilônicos, ao observar o Sol, perceberam que este provocava uma sombra nos objetos. Ao fazer essas observações, notaram que ao longo do dia o tamanho destas sombras variava. O homem primitivo, primeiramente, usou sua própria sombra para estimar as horas, as sombras moventes. Logo depois, viu que podia, através de uma vareta fincada no chão na posição vertical, fazer estas mesmas estimativas. Estava criado o pai de todos os relógios de sol, o famoso gnomo. Ao amanhecer, a sombra estará bem longa. Ao meio-dia, estará no seu tamanho mínimo. E ao entardecer, volta a alongar-se novamente. Através de várias observações, astrônomos de épocas antigas verificaram que seria possível medir o tempo de um dia através de um instrumento. Outros conhecimentos foram adquiridos, como os pontos cardeais, que já mencionamos, o meio-dia, entre outros. O relógio de sol é, portanto, um instrumento que mede a passagem do tempo pela observação da posição do Sol. Os tipos mais comuns são os relógios de sol de jardim, que são formados por uma superfície plana que serve como mostrador, onde estão marcadas as linhas que indicam as horas e com um pino ou placa cuja sombra projetada sobre o mostrador funciona como um ponteiro de horas em um relógio comum. À medida que a posição do Sol muda, a sombra desloca-se pela superfície do mostrador, passando sucessivamente pelas linhas que indicam as horas. Também existem relógios de sol mais complexos, com mostradores inclinados ou curvos. Você pode se localizar aí na sua casa e até mesmo na escola. Para isso, vá ao mar aberta e abra os braços. Localize seu braço direito para a posição onde o sol nasce. O seu braço esquerdo estará na direção de onde o sol se põe. À sua frente estará o norte e o sul, bem atrás de você. É interessante saber que a direção onde o sol nasce e se põe pode variar ao longo do ano. Mas através dessa atividade que você realizou, conseguimos obter algumas localizações bem aproximadas. E agora é hora da nossa tarefa do vídeo. Já sei, você estava ansioso por este momento. E aí, você conseguiu se posicionar? Registre então no seu caderno o que está ao norte da sua casa, ao sul da sua casa, a leste da sua casa e a oeste da sua casa. A gente se vê lá na aula, tá bom? Até breve! As referências que auxiliaram com a composição desse vídeo você encontra na dissertação de mestrado Sala de Aula Invertida para o Ensino de Física nos Anos Iniciais, de Thais Brudzinski 2021, UFRJ MNPF.